Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Deus abençoe você poderosamente e que a palavra de Deus seja verdade na minha boca. Nós vamos começar uma série hoje, se Deus permitir, que é essa aí, a vocação profética da igreja. Eu tenho me preocupado com a maneira, o modismo que tem acometido as igrejas evangélicas sobre essa expressão profética, marcha profética, ato profético, declaração profética, que não tem nada a ver com as Escrituras, tem a ver com movimentos humanos de tentar usurpar o poder, a autoridade e a glória de Deus. Mas mais do que isso, a dimensão profética da vocação de Cristo para a igreja, expressão do caráter de Cristo para a igreja, sara, abençoa, restaura a sociedade, além de restaurar o coração. Por isso, se a gente analisar esse estudo, de fato, coerente às Escrituras, seguindo o conselho bíblico, tenho a impressão que tanto eu como você seremos mais fortalecidos e restaurados, pessoalmente, como alguma coisa nova vai acontecer na nossa casa, assim como também no trabalho onde estamos, assim como também em Recife, talvez até no Brasil. Uma igreja, um grupo de pessoas, ou mesmo indivíduos, que resolvem ser expressão do caráter de Cristo, onde vivem, saram, abençoam, transformam e restauram. Por isso, tenho uma pretensão ambiciosa de que esse tempo de estudo seja um tempo de não apenas motivar, mas quem sabe transformar, sermos transformados e assim transformarmos tudo o que o Senhor nos pôs à mão para fazer. Abra, por favor, sua Bíblia no livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Na verdade, a gente vai olhar dois profetas enquanto a gente estuda a vocação profética da igreja. Nós vamos analisar a história de Elias e a história de Eliseu, e daqui até o fim de novembro, se Deus permitir, enquanto estamos estudando essa vocação profética, vamos aprofundando no nosso coração dimensões, consciência e talvez fortalecer expressões ativas, reais, da vocação profética de Cristo em nós. Vamos ler então, capítulo 17 do primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler o capítulo todo. São 4 momentos diferentes na vida do mesmo profeta. 2 momentos, assim a gente poderia dividir o texto. 2 momentos é a vida privada, é pessoal, só diz respeito a ele. E 2 outros momentos é vida coletiva, social, diz respeito ao meio ou às pessoas com as quais ele convive. Vamos ler então com atenção o capítulo 17 todo do primeiro livro dos Reis. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela, um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos,
vou prepará-los para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fará chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e da sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, a dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços dela e o levou para cima ao quarto onde ele mesmo habitava e o deitou na sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: só agora, nisto eu conheço agora que tu és um homem de Deus. Também reconheço agora que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. Vamos orar, irmãos. Por favor, Senhor, por misericórdia e por graça, segundo a tua benignidade. Evangelho de Lucas, segundo capítulo o poder do teu 18. Espírito, pela autoridade da tua palavra, nós clamamos que não seja desperdiçado nem voz, nem prática, nem conselho, nem nada. Que o Senhor faça a tua palavra prosperar em nosso coração. Por favor, encontre os caminhos dentro de nós, Senhor, e que mais do que os ouvidos, mais do que a mente, o coração seja alimentado para a tua glória, no nome de Jesus, amém e amém. Elias parece que serve de referência, porque se tem uma coisa que é clara e evidente na vida de Elias, é essa expressão que é usada pelo menos 2 vezes, de forma bem enfática, traduzindo o modo pelo qual Elias vive, perante a face de Deus. Elias não vive perante a face do seu coração, perante a face dos acontecimentos sociais, perante a face de qualquer outro ser. Em outras palavras, o que Elias vê, por isso essa expressão perante a face, ou seja, face a face, um olhando para o outro, um olhando nos olhos do outro, parece que o grande discernimento que acontece no coração de Elias o tempo todo é Deus. Deus está na terra, Deus está agindo, a história pertence a Deus, os acontecimentos são de Deus, a história toda está nas mãos de Deus. Eu preciso saber qual é a história a partir de Deus e não a partir do meu coração ou a partir dos medos, das circunstâncias ou das histórias que estão acontecendo. Isso é por demais prático e isso traz uma conversão para a nossa história. Deixe-me falar com você um pouquinho a respeito desses 2 aspectos que costumeiramente têm equacionado, direcionado, regido os nossos passos, nossos desejos, os desejos que habitam no nosso coração. Costumeiramente nós somos conduzidos por desejos, sonhamos, planejamos desejos. Não sabemos qual é a vontade de Deus, não sabemos o que Deus tem a dizer, mas podemos desejar, podemos planejar. E me parece que a educação que temos
continuamente é essa: faça planos, projete, arquitete, planeje, sonhe, vá em direção aos seus alvos, você vai conquistar, você vai conseguir. Isso é fato. As pessoas estão vivendo debaixo dessa argamassa, debaixo dessa história, dessa perspectiva. Estamos com a sociedade doente, estamos com crentes doentes, estamos com líderes doentes, e não é apenas doença física, sobretudo é doença de alma, é doença de coração, porque somos uma sociedade que é regida pelos desejos, não regida pela face de Deus ou pela presença de Deus. Segundo aspecto que eu queria ressaltar para você são os episódios, os acontecimentos, as tensões, as crises, as circunstâncias que se acometem contra nós ou sobre nós, mas não estão debaixo do nosso comando. As circunstâncias normalmente estão conduzindo os nossos passos, estão dizendo o que temos que fazer, a quem recorrer, e costumeiramente somos conduzidos ou tensionados ou agredidos pelas circunstâncias. É como se nós vivêssemos a partir de dentro de nós, segundo as inclinações da nossa própria consciência ou coração ou desejo, e fora de nós fôssemos o tempo todo como um curral conduzido pela história daquilo que são os eventos, as circunstâncias, as coisas, e não Deus. Se fosse assim, nós não precisaríamos de maneira nenhuma ter Deus nem ter fé. O ímpio, o homem que não tem Deus, a pessoa que não conhece a Deus, o ateu, ele é regido exatamente por essas mesmas coisas. Ele é regido pelo seu coração, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, que lhes parecem, obviamente, lhes parecem bons aos seus próprios olhos, por isso eles são conduzidos por isso, e segundo, eles são conduzidos pelas circunstâncias. A coisa aperta, a tensão aumenta, você é conduzido como se fosse num curral, até que você tem que ir produzir aquilo, segundo você entende ser o melhor para você mesmo. Em que diferimos então do mundo? Em que? Se temos Deus, então para que Deus serve? Para que o nosso coração seja abastecido nos nossos desejos e façamos como esse movimento profético tem feito, obrigando a Deus ou decretando a Deus que, segundo o parecer do nosso próprio coração, Deus realize. Ou talvez Deus seja uma espécie de amuleto espiritual, que quando estamos tensionados, quando estamos sendo encurralados pela vida, de repente nós rogamos a Deus que, por favor, Deus, obedeça a minha necessidade e assim se apresente. Deus continua sendo Deus, mesmo quando nós agimos contra Deus, ou agimos a despeito de Deus. Deus não muda. Deus continua sendo Senhor da história, dono dos passos, aquele que sabe o amanhã, mais do que isso, sabe o que é melhor para cada um de nós. E esse Deus que não muda, conduz fielmente a história segundo os seus propósitos, que são os melhores propósitos para cada um de nós. Quando pessoas como eu e você, gente pequena e miúda, que não tem nada em si mesmo, olham para a história pela face de Deus, veem mais do que circunstâncias e veem mais do que desejos, veem Deus, o Senhor da história. E pessoas que veem Deus não são conduzidas pela história, mas fazem a história de Deus se tornar visível ao mundo. Eu e você somos chamados por Deus para sermos uma espécie de imã que atrai a presença de Deus para a terra, para que o mundo, olhando para mim e para você, não veja uma pessoa que segue o mesmo curso deste mundo, mas pessoas que estão atraídas e direcionadas pelo mover de Deus. Ou eu e você não cremos que Deus continua sendo real, eu e você não cremos que Deus continua habitando no planeta Terra, ou eu e você não cremos que nós, individualmente, também como comunidade, nós somos o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo e a habitação do Espírito. Cremos ou não cremos? Se cremos, pergunto a você, se cremos, então por que não agimos como se Deus estivesse em nós?
porque não vemos a história a partir dos olhos de Deus e não a partir dos desejos do nosso coração. Porque somos impulsionados, agredidos e feridos pelas circunstâncias exteriores. E não simplesmente nós somos conduzidos e direcionados pela voz de Deus que nos chama e nos capacita e nos direciona naquilo que Ele quer. A história de Elias, como falei logo no começo, me parece apresentar dois momentos. Um momento particular, pessoal, indivíduo, e no segundo momento comunitário. Os primeiros versículos de 1 a 7, você vai encontrar dois episódios de um profeta vivendo só, tendo luz nos seus olhos, tendo luz na sua alma, tendo saúde no coração, mas ele está agindo profeticamente num mundo só, não está precisando de seu ninguém. E o primeiro versículo que lemos, aparece esse homem chamado Elias, sabe-se lá de onde. Diz o texto que ele é morador de Gileade, diz que ele é tesbita, mas o que quer dizer isso para mim e para você? Absolutamente nada. Parece-me que o texto está querendo dizer assim, essa história que vem antes de Elias, ela é tão comum que não vale a pena ser dita, é igual a você e a mim. Elias não tem nada de especial, ele não tem uma raiz grande, ele não tem um nome grande, ele não tem uma história que o promova, não tem nada, é um indivíduo pequeno feito eu e você, mas de repente, Elias é movido pela face de Deus, no Deus, perante cuja face eu estou, me conduziu ao rei Acabe. Eu preciso falar com você sobre isso. Dê uma olhada aqui. Som. Estou acostumado com o microfone aqui. Dê uma olhada aqui nesse mapa. Um pouco antes de Elias vir e começar a fazer parte da história, depois que Salomão concluiu o seu reino, o reino foi dividido. O filho de Salomão não parecia ser um homem muito sábio, e agiu de uma maneira tão equivocada, que terminou rompendo o reino se dividiu. E é por isso que você vai encontrar nessa época da história de Elias, o reino do norte, essa parte azul, a parte de cima, e o reino do sul, a parte de amarelo. Essa parte do norte é precisamente a região de Samaria, vizinha à região amarela, e depois a parte da Galileia, a parte mais ao norte, mais acima. E essa parte de baixo você está vendo uma estrelinha, essa parte amarela tem ali Jerusalém. Um pouquinho mais acima de Jerusalém, na parte azul, você está vendo ali Beit-El, ou Betel, o lugar, ou a casa de Deus. Quando Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, dessa parte azul, ele assumiu, ele fez questão de fazer com que o povo que habitava em Jerusalém, ou melhor, habitava em Israel, não descesse mais a Jerusalém, a fim de adorar a Deus lá em Jerusalém. Ele então fez altos altares, templos para adoração aos deuses, especialmente um deus cananeu, que foi introduzido na cultura de Israel, a fim de que fosse adorado, e o nome dele é Baal. Baal é uma expressão cananita que significa Senhor, e tem os trejeitos, ou tem as características iguais a Elohim. Elohim é a palavra em hebraico que significa Deus, ou Senhor. Esse Elohim é o nosso Deus. É por isso que em Israel está se introduzindo uma cultura de idolatria, de um Deus falso, que é um arquétipo do Deus verdadeiro, mas não é o Deus verdadeiro. E o povo de Israel está sendo conduzido pela sua liderança, pelo seu rei, a buscar outros deuses. E à medida que a história vai avançando, o povo de Israel de fato vai abandonando Deus e vai se tornando um povo idólatra, completamente idólatra, até que a Síria invade Israel e eles são levados pela Síria, e depois eles se tornam aquele povo samaritano do Novo Testamento. Elias, no começo da história de Israel, quando se está introduzindo essas práticas de adoração a outros deuses, especialmente Acabe, que casa-se com Jezabel, que é uma mulher que é uma praga, e essa mulher é adoradora de Baal, e tem não sei quantos profetas que são pagos e sustentados pelo Estado, como se fossem pastores de Baal. Elias é chamado por Deus,
da sua vida insignificante, da sua falta de história, da sua falta de renome, da sua postura de alguém que é simples e comum, ele vivendo perante a face de Deus, ele é chamado por Deus para ir até o rei. Eu consigo imaginar, não sei se você consegue. Nessa faceta pessoal, particular, ele tem um discernimento muito claro do tempo que se aproxima para a vida do seu povo. Ele chega para Acabe, quer Acabe aceite, quer Acabe não aceite, quer Acabe creia, quer Acabe não creia, ou seja, pouco faz a diferença do que Acabe vai entender do que ele vai dizer, mas uma coisa ele tem a dizer, porque ele está sendo movido, não pelas circunstâncias, mas está sendo movido pela face de Deus. Ele chega para Acabe e fala: não vai chover, não vai cair orvalho pelos próximos anos. 3 anos se passa, sem que caia chuva ou caia orvalho. Nosso sertão, só aqui no estado de Pernambuco, temos 185 cidades. 185 cidades sem água. As pessoas que ainda vivem nessas cidades estão sendo abastecidas por carro-pipa. Não tem água. Serra Talhada, 90, 100 mil habitantes que tem Serra Talhada. Se não houvesse a transposição do Rio São Francisco, Serra Talhada não tinha água. A Agreste de Pernambuco, faz anos que eu passo por ali, e quando eu tenho um privilégio de ir para lá, para Garanhuns, a cidade que eu amo, que eu caminho por aquelas montanhas, eu caminho por aqueles terrenos lá, eu vejo a seca, a falta de água. Parece que Deus disse: não vai chover. Faz 6 anos que não chove no nosso sertão. Pouco tempo atrás, 1 ano atrás, estava havendo uma desertificação, e está ainda havendo esse processo de desertificação, apesar que houve muita chuva no sudeste brasileiro. Maior cidade do Brasil, São Paulo, estava com problemas hídricos reais. O que se ouvia lá, eu fazendo o curso, ficava ouvindo o jornal falando, falava da falta da liderança do governo em não construir reservatórios suficientes ou bons reservatórios para quando a chuva viesse. É fácil culpar os homens, é fácil dizer que a culpa é falta de governo, e às vezes é, mas não é só isso. Quem manda a chuva do céu, irmão? Quem manda o tempo das chuvas? Quem é o dono do El Ninho? Quem é o dono da Laninha? Quem é o dono? Quem é o dono do furacão Matil? Quem é o dono da história? Quem interpreta isso? Quem avalia o tempo? Meteorologista, feiticeiro, cartomante. Vou dizer para você: profetas. Homens de Deus e mulheres de Deus na sua vida pessoal, particular, olham para Deus e discernem o tempo em que vivem, discernem a história na qual eles estão inseridos. Eu penso que homens, especialmente homens, além das mulheres, como precisamos olhar para Deus e discernir o tempo que vivemos. Qual é o momento da nossa família? Qual é o momento da nossa casa? O que é que Deus está agindo e fazendo agora, enquanto estamos passando pela história? Mulheres, como é rápido a gente simplesmente recriminar, a gente simplesmente culpar aqueles que têm culpa aqui na terra. Mas quando olhamos para os olhos de Deus, eu e você precisamos discernir muito mais do que simplesmente causas e efeitos aqui na terra. Eu pergunto para você que está me ouvindo agora: quem é que mantém a lei da gravidade? Quem é que sustenta as ondas no mar? Quem é que sustenta cada estrela na sua órbita? Quem é que mantém as explosões lá no sol para que nos mantenhamos aquecidos? Quem é que determina o grau ou a potência das explosões no sol? Se uma daquelas explosões maiores ela duplicasse, eu e você seríamos fulminados de uma vez só. Olhar para os olhos de Deus, face a face, faz eu e você interpretar e entender o tempo que vivemos. Qual é o tempo que você vive? É fácil simplesmente falar sobre as circunstâncias.
Ah, está um problema financeiro. Ah, está um problema. O jornal hoje estava dizendo, agora essa semana, que o maior índice de briga, de problema familiar se dá por questões financeiras. E disse lá o entrevistado, não é por causa da crise financeira, é porque marido e mulher não sabem, ou muitas vezes não concordam no modo de operar, no modo de gastar. Qual é o tempo? Qual é o tempo de Deus? Qual é a história de Deus? Qual é o evento de Deus? O que é que Deus está fazendo? Olhar para o outro e falar, você é culpado. Olhar para as circunstâncias e dizer, é o governo. Ah, é a crise mundial. Aí a gente olha para um pouco mais o cenário e fala assim, nos Estados Unidos o caos, uma eleição que sabe-se lá quem vai vencer, e se vencer quem for que seja, do jeito que está, parece que vai ser uma tragédia. Recebi um zap agora, sábado, de um pastor lá do Sudeste, e ele dizendo assim no zap, Terceira Guerra Mundial foi decretada. Putin então declarou guerra contra os Estados Unidos e a guerra então foi declarada. Eu falei, onde é que ele achou isso? Aí a gente olha, os imigrantes, o caos de imigração que está acontecendo no mundo, Estado Islâmico, tá bom. Tudo que a mídia está noticiando, tudo que passa lá na Globo News, que lê no seu jornal, ou você olha pelas mensagens, é fácil você interpretar, seja você de esquerda, seja você de direita, seja de que corrente política você for, é fácil você interpretar, ninguém está nem aí para a sua interpretação, irmão, nem você está, porque não faz diferença nenhuma fazer esse tipo de análise. É melhor você assistir um jornal ou ler um jornal que seja mais esclarecido, e aí você tem uma boa e uma competente análise. Eu e você não somos para estar fora da sociedade, mas na sociedade, nas circunstâncias que estamos sendo agredidos e vividos. Eu e você olhamos para Deus, e em Deus nós discernimos o tempo. Elias não era um xamã, não era um feiticeiro. Elias não disse os próximos 3 anos não chove, ele disse os próximos anos. É um novo tempo. Deus vai lidar com essa idolatria da terra de alguma maneira. E a maneira nova que Deus vai lidar é parando a chuva, parando a água, impedindo e fazendo com que a seca faça o próprio coração se apresentar. Como eu e você vemos, isso é fora o privado, isso não é uma questão coletiva, você não precisa de outro para saber o tempo que você vive. Talvez eu e você precisemos fazer o que os antigos, o que os primeiros cristãos faziam. Eles tinham consciência da presença de Deus, é por isso que logo de manhã eles buscavam a Deus, não apenas para poder falar com Deus ou para dizer alguma coisa, eles visitavam na presença de Deus o próprio coração. Ah, eu estou abastecido de mágoa. Ah, eu estou abastecido de crise. Ah, eu estou incrédulo. Ah, eu estou cheio de indagações. Eu estou cheio de perguntas que não se respondem. Eu estou cheio de problema. Visita Deus, irmão, face a face, como se você estivesse com um terapeuta visível. Fala com o teu Deus sobre o que acontece dentro de você. Olha para os olhos de Deus. Fala sobre os desejos que você tem. Ah, Deus, não pede, fala sobre eles. Deus, eu queria isso, não. Deus, eu tenho sonhado com isso, eu não sei porque eu sonho com isso. Talvez porque eu tive uma infância pobre. Talvez eu tenha esse negócio no meu coração porque eu quero aparecer para os outros. Deus, eu não sei o que é, mas eu tenho sido abastecido continuamente por esse desejo. Me ajuda a discernir o Senhor nessa história. É mais do que ser um bocado de pidão. É gente que olha para Deus e não olha só para os desejos do seu coração e tenta fazer Deus servir-nos. Segunda história, com essa faceta particular, a gente encontra Deus dizendo para Elias: sai daí, Elias, vai para um ribeiro de Querite, pertinho do Jordão, eu quero te proteger. Veja só, preste bem atenção. Elias não sai porque está com medo,
Não são as circunstâncias que estão empurrando Elias. Depois você vai ver Elias, Deus dizendo: Elias, sai agora daí e vai até Sidom, Sarepta. E a água acabou. Mas veja, não é a falta d'água que está empurrando Elias, é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, no fórum pessoal, na vida privada, homens e mulheres de Deus, profetas, andam segundo a voz de Deus. Não agem segundo as circunstâncias, nem segundo os desejos do coração. Homens e mulheres de Deus são conduzidos pela voz de Deus. Sai daí, Elias. Ele sai. Fica aqui nesse ribeiro. Senhor, cadê a comida? Corvos vão te alimentar, de manhã e de noite. Corvo, irmão, das duas uma: ou o corvo trazia carne no seu bico, ou ele trazia nos seus pés. Qual você prefere? A carne que é trazida pelos pés do corvo, ou a carne que é trazida pelo bico? Qual que você prefere? Eu prefiro a carne que eu compro no supermercado. Carne nojenta ou não? Pão que é trazido pelo corvo, ou pelo pé, ou pelo bico, o que é que você prefere? Eu estava vendo no Discovery Saúde, aquele canal lá, falando sobre fim de ano, festa de fim de ano e porque é que a gente engorda. Ele estava dizendo o seguinte: como no final do ano a gente termina tendo que gastar muito dinheiro, porque a gente tem que dar uma lembrancinha aqui, a gente tem que ir para uma comemoração ali, a gente tem que fazer não sei o que lá, e tem que fazer não sei o que lá, termina se gastando muito dinheiro. Segundo os analistas lá falaram, tem um efeito psicológico direto lá no seu subconsciente, ou no seu inconsciente, melhor dizendo. Diz para você o seguinte: a sua fonte de renda, a sua manutenção está baixando, você não tem mais tanto dinheiro para poder manter o seu mês. Inconscientemente você vai assumindo que vai faltar mantimento no final do mês. E como você começa a pensar que não vai ter o recurso necessário, você passa a comer mais. Tem gente que não precisa dessa explicação porque já come muito, feito eu. Mas os outros vão engordar por causa disso. Não é só porque na festa a comida é boa, porque às vezes nem tão boa é. Mas a pessoa come muito porque inconscientemente ela está se protegendo, se precavendo do dia mau. Agora eu consigo imaginar Elias dizendo assim: rapaz, e se os corvos faltarem amanhã? Eu vou me garantir, eu vou matar lagartixa, eu vou comer o que for aqui, porque sei lá o que é que vai acontecer. Profetas olham para Deus. As suas inseguranças, seus problemas sobre o dia de amanhã, sobre a provisão, estão resolvidas na fé, porque profetas olham para Deus. Eles não olham para o dia de amanhã, eles não olham para a insegurança do momento, eles não olham para os pés dos corvos, nem para o bico do corvo, eles olham para Deus. Deus me disse para ficar aqui aos pés dessa fonte, alimentado por corvos, que eu serei nutrido. Agora Deus disse para ele ir para Sarepta, então vamos para Sarepta. Eu preciso dizer para você, quanto eu e você somos movidos pelo coração, ou movidos pelas circunstâncias, não passamos de ateus práticos. Não há distinção nenhuma entre eu e uma pessoa que não conhece a Deus, enquanto eu sou movido simplesmente pelos desejos da minha alma. Mas pessoas que são a imã de Deus, presença de Deus na terra, conquanto tenham medo, conquanto vejam um corvo, conquanto saibam que aquela comida não parece ser igual do supermercado, eles se sentem garantidos e protegidos. Eles são movidos pela voz de Deus. Isso é ministério profético, isso é vocação profética. Portanto, no particular, eu diria que o ministério profético se dá à medida que nós vamos resolvendo os problemas da nossa alma com Deus, à medida que a gente passa a ser transparente com Deus, à medida que a gente vai se deixando solucionar por Deus, à medida que a palavra de Deus se torna para a gente movimento,
À medida que o caminho que a gente segue é Deus direcionando e não os impulsos, as vaidades ou os desejos da nossa alma. Nós não precisamos de profetas apenas como comunidade. Por isso não é uma marcha para Jesus, um ato profético de uma comunidade que sara a sociedade, mas são profetas individuais que veem a sua própria história saradas e resolvidas pelo Deus com o qual ele se relaciona. Mas aí a gente chega no próximo ponto. Próximo ponto é que profetas vivem em comunidade. Eles não vivem só na vida privada, pessoal e resolvidos apenas em si mesmo. Elias é tirado de Querite, lá naquele ribeiro, por Deus, e é levado para Sarepta, na terra de Sidom. Essa mulher é uma viúva. Ela está em colapso. Ela é uma descrente. Ela está nas circunstâncias piores. Quando ele encontra-se com essa mulher, a mulher tem uma coisa para dizer para ele: eu vou fazer um bocado aqui de comida com o restinho que me sobra na panela, com o restinho de azeite que eu tenho na botija. Esse restinho de comida a gente vai comer, eu e meu filho, e depois nós morreremos. Veja o dia de amanhã que está na perspectiva dessa mulher. Veja a história que ela espera que aconteça consigo e com sua família. Me parece que é esse tipo de conclusão que muitos crentes estão admitindo para si mesmos. Qual é a esperança que você tem? Qual é a positividade que você tem? Qual é a fé que você tem? Parece-me que a grande maioria está dizendo assim: amanhã é morte. Amanhã é a morte do meu casamento. Amanhã é a morte da minha fé. Amanhã é a morte do meu emprego. Amanhã é a morte do meu abastecimento. Ateu. Vive fora da aliança, não vive olhando para Deus. Ela está dizendo que ela acha que é verdade. Mas vamos fazer com o que resta. Resta muito pouco. A história está muito pequena. A coisa está grave demais. A fome está tomando todo mundo. A gente só tem um pedacinho. Esse pedacinho que a gente vai comer e vai morrer. Deus tinha dito para Elias, lá em Sarepta: procura a viúva. E a viúva que tu achares, ela vai te suprir. É só fé, irmão. Elias está ainda com os olhos em Deus. Quando ele se encontra com a mulher, ele diz para a mulher: me traz água, eu estou com sede. A mulher está saindo, ele fala: espera aí, só um minuto. Traz uma comida que eu estou com fome. É quando ela diz: você ainda vai tirar do pedacinho que a gente já tem bem pouquinho, vai morrer. Ele diz: eu vou tirar. Pode me dar um pedaço. Me dá um pedaço pequeno, mas me dá um pedaço. O resto você come. Mas vou dizer uma coisa para você, mulher. O Deus perante cuja face eu estou, está dizendo: não falta, não falta. Meu irmão, eu posso dizer isso para você. Eu estou dizendo isso não é baseado em algum tipo de superstição espiritual, nem porque eu sou pastor, não. É porque a palavra de Deus diz: não falta o pão para o justo. Não falta. Elias, olhando para Deus, está dizendo para a mulher: não vai faltar. É um milagre. Não falta farinha, não falta azeite, é um milagre. Toda vez que essa mulher mete lá a colher para tirar a farinha, tem mais farinha. Toda vez que ela derruba um pouquinho do azeite, tem mais azeite. Não falta, ele diz, não falta até o dia que chova. Porque o que Deus está fazendo nesse tempo, Ele também está nesse tempo de escassez, de seca e de sofrimento. Ele também está cuidando dos que são seus. Não falta. Você pensa que essa mulher começou a crer? Não, não começou a crer. Acontece um episódio tremendo. E às vezes a gente diz assim: a coisa está tão ruim que não tem como piorar. Pois eu vou dizer uma coisa para você: tem como piorar. E pode estar péssimo, mas tem como piorar mais. Mais ainda tem. Você acredita? O que está reservado para a nossa falta de fé é o inferno. De lá não tem pior não.
Mas até chegar ao inferno, tudo são graus descentes e piores. Para a falta de fé, só existe degraus descendo que são piores do que o outro. Aí de repente a mulher: que é isso que você fez, Elias? Você chega aqui, meu filho está comigo, de repente ele está morrendo, e ele morre. Que desgraça é essa? Por que o senhor veio para cá? Eu acho isso aqui um aprendizado para mim e para você. Homens e mulheres que resolvem viver nessa geração e nesse tempo pela fé. Homens e mulheres que resolvem olhar para os olhos de Deus e crer de alma e de coração. Eles serão responsabilizados pelas tragédias às quais eles não fizeram nada. Eles não têm culpa. Mas o ímpio que não crê em Deus, não consegue olhar para Deus. Eles olham para os homens e mulheres que têm fé e dizem assim: isso é um bando de doido. Ele tentou gerar esperança no meu coração, mas a esperança que ele gerou no meu coração foi caos. Porque eu e você, quando anunciamos a palavra de Deus, nós anunciamos pela fé. Quando eu e você podemos dizer que Deus suprirá, é pela fé. Mas pode acontecer tragédias em cima de tragédias, e as pessoas vão olhar para nós e falar: é mentira, mentiroso, sem vergonha. Por que é que você me fez crer numa ilusão? Você pensa que Elias se sente culpado? Mais uma vez eu quero repetir para você: Elias está perante a face de Deus, olhando olhos nos olhos. Elias vê a história pelo reflexo dos olhos de Deus. Então Elias se condói. Essa é uma faceta do ministério profético da igreja como comunidade. Nós vivemos no mundo do sofrimento, irmão. Nós vivemos no mundo do sofrimento. As pessoas com as quais nós convivemos estão sofridas, estão derrubadas, estão estressadas, estão quebradas. Nós vivemos no mundo do sofrimento. Deixa eu dar uma estatística para você aqui. O Instituto Francis Schaeffer de Desenvolvimento de Liderança Eclesiástica aponta que nos Estados Unidos, cerca de 70% dos pastores e líderes cristãos já enfrentaram algum tipo de esgotamento ao longo da vida. Você pensa que se associar com o sofrimento do outro não drena as suas forças? Mas o ministério profético chama eu e você para a comunidade, para viver no mundo do sofrimento, onde as pessoas estão sendo esgotadas, tragadas, sofridas, mas eu e você somos o imã de Deus, somos a presença revelada de Deus. O Espírito Santo habita em nós, e Ele nos insere no meio da dor, no meio do caos, onde seremos ultrajados, nós seremos culpados, nós seremos de alguma maneira maltratados, mas é ali, se compatibilizando com a dor. Outro dado dessa estatística, desse texto de Ronaldo Lidório que eu acabei de ler. Ele disse que a Organização Internacional de Saúde fala que 300 milhões de pessoas estão agora no planeta Terra com depressão. E diz que só no Brasil, pelo menos 30 milhões de pessoas estão com depressão. E na igreja, a igreja não é exceção. Tem muita gente acamada, tem muita gente quebrada, tem muita gente que não consegue mais. E eu e você somos chamados, não apenas para dentro da igreja, somos chamados para o mundo, somos chamados para Serepta, somos chamados para a viúva, nós somos chamados para estar no meio da dor, como sinal de Deus, como visibilidade de Deus, como presença de Deus na dor. Ainda que eles nos acusem, apontem o dedo e sejam injustos difamando a gente. Elias olha para a dor da mulher e faz o que tem que fazer. Deus, que foi isso? É muita dor, Deus. Elias está sendo drenado e esgotado. Eu não consigo entender a teologia de Elias nesse texto.
E eu vou tratar sobre essa teologia num outro sermão. Mas o que Elias diz é errado. Eu posso dizer isso à luz das Escrituras total. Elias não teve o Novo Testamento para ler, eu tive o Novo Testamento. Elias tem mais fé do que eu, mas eu tenho Jesus Cristo já visto e visível, a revelação de Deus ele não teve. Elias diz assim para Deus: eu não estou entendendo mais nada não, Senhor. Até essa mulher, essa pobre coitada, essa mulher que não tem nada, é uma viúva, quebrada, Deus, até essa, o Senhor está afligindo ela, matando o filho dela. Deus, eu não entendo. Preste bem atenção, irmão. Elias não está pondo Deus contra a parede. Elias está fazendo aquilo que eu disse a você que precisa ser feito. Ele está analisando a dor da alma dele na presença de Deus. Ele está sendo restaurado na presença de Deus. A dor gerou nele uma incompatibilidade, uma incoerência, uma dor. E ele está dizendo: Deus, eu não aguento. É demais, Senhor. Me faz entender o que é que o Senhor está fazendo. Me faz entender o que é que o Senhor está fazendo. Desse jeito eu fico perdido. No meio do caos e da dor eu fico perdido. O que é que eu e você fazemos no meio do caos e da dor, irmão? Eu vou dizer o que é que temos feito. Nós vemos o problema e nós passamos ao largo e diz assim: eu que não vou me meter, depois sobra para mim. Amém? Esse negócio está demais, eu quero saber não. Está sua mulher dentro de casa sofrendo e você passa ao largo, vira as costas e vai dormir. Está seu filho com dor e você não sabe restaurar sua alma na presença de Deus. Está a pessoa no seu escritório, pronta para o suicídio, e você é indiferente porque você não sabe caminhar com Deus. Esse mundo está clamando por profetas, não pessoas que os acusem, mas percebam que na convivência com eles você será uma acusação. A mulher diz para Elias: você veio mostrar minha iniquidade, foi? Será que eu já não sei que eu sou uma perdida, uma desvairada, que mereça a punição de Deus? Sabe, o mundo lá fica com esse negocinho: Deus ama, Deus ama, Deus ama. Mas quando chega a dor, quando chega o problema, eles ficam pensando assim: Deus está me castigando. É assim que eles vão pensar. Como a mulher pensou, e você presente na hora da dor, elas vão dizer assim: você está mostrando então o meu pecado? Está me acusando? Porque não é fácil, irmãos, tratar o pecado. Não é fácil abençoar pessoas a partir de Deus. Mas palavras chulas, palavras sem fé, ditames, dizeres, recados, WhatsApps e mensagens são fáceis de serem enviadas. Você falar qualquer coisa, fala um versículo que você não crê, dá um tapinha nas costas, dá uma coisa qualquer, e como se você estivesse dando um pirulito para um menino que está com dor de dentista. Você sai de junto, porque ele riu, recebeu o pirulito, mas ele mal sabe que aquilo vai doer mais ainda. Preste atenção. Elias absorve tudo isso na presença de Deus. Deus, eu não estou entendendo nada. Como é que o Senhor aflige? Como é que o Senhor faz isso? Mas é ali na presença de Deus que ele encontra o remédio para ele e para a circunstância. É Deus quem levanta aquele menino. E um milagre acontece. Agora preste atenção. Isso aqui é milagre mesmo. A multiplicação, eu não sei qual era a explicação que a mulher tinha. Eu não sei o que a mulher pensava quando ela via a botija dela nunca parar de ter azeite, ou quando ela via a panela nunca parar de ter farinha. Eu não sei o que ela pensa, mas o texto diz para nós que quando ela viu o menino ressurreto, ela falou: agora eu creio, agora eu creio. Agora eu consigo ver. Mas veja só, há quanto tempo ela vem comendo do milagre?
Há quanto tempo ela vem provando da presença de Deus através daquele homem? Há quanto tempo Elias vem sendo homem de Deus lado a lado com aquela mulher? Mas quando chega um milagre que toca a alma dela, ela diz: agora eu vejo que você é de Deus. Eu estou vendo Deus em você. Eu vejo um homem cuja presença aqui no meu meio é Deus comigo. Mas ela diz mais: eu também vejo que a palavra que sai da sua boca é verdade. Você não fica contando a Bíblia como se a Bíblia fosse uma mentira para você. Você conta a Bíblia como se a Bíblia fosse a solução da sua alma. Agora eu vejo. Aquela mulher creu. Na vida comunitária ou na vida pessoal, profetas têm isso em comum. Eles andam olhando os olhos de Deus, perante cuja face eles estão. Eles não precisam de explicações. Eles não precisam de soluções. Eles não precisam de textos decorados. Eles só precisam de Deus. Revelação de Deus. Agora eu pergunto para você como chegou aqui? Você chegou como essa viúva, sem alento, pensando: amanhã é o dia da morte? Sei não, estão dizendo que 2017 vai melhorar, mas do jeito que está, agora já tudo se acabou. Você veio como uma viúva pensando assim: amanhã vai morrer meu casamento, amanhã vai morrer a história com meus filhos, meu relacionamento, amanhã vai morrer, não tem mais jeito não, agora já foi, não tem mais jeito. Foi assim que você veio. Queria dizer que você veio para a presença de Deus. Você veio para a presença de Deus, e na presença de Deus a plenitude de alegria, a restauração. Na presença de Deus a esperança. Deus é fiel e tem o dia de amanhã. Você não pode sair daqui com esse desalento na sua alma, porque Deus está aqui, e o amanhã é dele, e Ele tem garantido para você o que há de melhor, segundo o parecer dEle. Talvez você chegou aqui como uma viúva, mas eu quero que você saia daqui como Elias, com fé, olhando para Deus. Talvez você chegou aqui como um crente, mas um crente que não sabia que podia fazer diferença na terra. Mas na sua família, na sua casa, nos seus arredores, por mais que você esteja bem, por mais que sua casa esteja bem, lá no prédio onde você mora, lá nos colegas de trabalho, está lá o caos instalado, e você é a solução de Deus para a sociedade, você. Porque você é a presença de Deus, o Espírito Santo habita em você. Talvez Deus esteja hoje querendo lhe chamar para ir lá, salgar a terra, abençoar, trazer esperança. Vamos orar. Pedi para você fechar os olhos. Eu queria orar por aqueles que chegaram aqui como a viúva, sem esperança, pensando: amanhã não resta mais nada. Tão desiludidos, cansados, aflitos, sobrecarregados. Talvez você chegou aqui sem nenhuma esperança, ou com pouquíssima esperança, ou talvez esperando para que a esperança chegasse. Eu queria orar por você e clamar ao Deus do céu que abasteça e fortaleça você. Se você está assim, eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria orar por você. Se é o seu caso, se chegou aqui sem fé, sem esperança, sem saber, sem crer, desiludido e desamparado, fique em pé. Amém, eu estou ouvindo você. Amém, eu estou ouvindo você. Amém, eu estou ouvindo você. Amém. 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 Se você estiver aí, fique de pé. Eu queria orar por você. Amém. Talvez você chegou aqui como esse crente que é indiferente, que passa ao largo, que não se sensibiliza, que não se envolve, que
que sabe disso tudo, mas simplesmente passa como se nada tivesse acontecendo e continua agindo como se nada tivesse acontecendo. Eu queria chamar você para um despertamento espiritual, para você hoje ser enviado por Deus a esse mundo, para você ser o sinal da presença de Deus visível nessa história. Você que é crente e que pode ser agente de Deus, ser salvação de Deus nessa terra, eu queria convidar você que está dizendo: eu quero, Senhor, eu quero ser usado, eu quero que o Senhor me mobilize, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero que o Senhor me faça esse canal. Fique de pé, eu queria orar por você. Você que está dizendo: eu quero, Senhor, ser canal do Senhor, eu quero ser esse agente do Senhor. Fique de pé, eu queria orar por você. Deus pode nos sensibilizar, nos restaurar o vigor, nos dar um poder maior. Deus pode fazê-lo. Amém. Ó Deus, a única esperança que temos nesse culto é a Tua presença. E o Senhor que estava com Elias, ao ponto dele poder dizer que via a história a partir dos Teus olhos, Tu estás aqui. Então eu peço agora, Senhor, que no nome de Jesus abra os olhos de todos nós que aqui estamos de pé e faça-nos enxergar o que Tu estás fazendo. Restaura a alma, fortalece o cansado, aquele que está sem força. Deus, pessoas que se levantaram dizendo: Pai, eu cheguei aqui no desespero, no cansaço, na dor, na agonia. Eu peço, Senhor, vai, visita, fortalece, dá um ânimo novo, abençoa, Pai. Mas também aqueles que estão se levantando dizendo: eu quero ser canal do Senhor, eu quero ser a providência de Deus aqui na terra, eu quero fazer resplandecer a luz do Senhor aqui. Ó Pai, eu te peço, capacita os meus irmãos no meio da dor, quando eles se sentirem tragados, fracos, sem poder. Eu peço ao Senhor que os abençoe, revigore, fortaleça, potencialize. Faça, Senhor, aquilo que só Tu podes fazer. Nós entregamos a Ti a vida de cada um, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém.